colega dentista aí recém-formado, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, você está em busca de diagnósticos assertivos e segurança nos seus procedimentos? Bora lá, fique aqui no perfil do Dentista Confiante, que aqui todos os dias nós temos um conteúdo que vai fazer diferença no seu dia a dia clínico, hein? Sejam todos bem-vindos à live do Dentista Confiante. Oi, Raquel, boa noite. Ei, Gabi. E hoje nós vamos trabalhar num caso clínico muito especial. Aliás, 3 casos clínicos, se der tempo nessa live de hoje, porque uma colega dentista mandou uma dúvida muito legal, muito interessante e que deve ser dúvida de vários colegas dentistas. Eu adorei essa pergunta, essa sugestão que ela deu aí na nossa caixinha de perguntas. E eu já vou compartilhar com vocês qual que foi a caixinha de perguntas. Boa noite, Raquel. Raquel, é uma alegria ter você aqui. Espero nessa live conseguir responder boa parte das suas dúvidas, da sua sugestão na nossa caixinha aí, tá bom? Então, olha só, olha, diagnóstico, gente, olha, eu coloquei uma caixinha de perguntas quando eu estava elaborando as lives dessa segunda quinzena de junho. Eu abri uma caixinha de perguntas e coloquei lá, né, qual procedimento você está com dificuldade ou de diagnosticar ou de executar, né? Então recebemos essa aí, ó, diagnóstico para tratamento de canal sem ser pela presença de cárie. Eu achei o tema super interessante e hoje nós vamos desenvolver esse tema aqui, hein? Raquel, se você quiser entrar em live comigo, só pedir aí, tá? Uma solicitação que eu abro aqui para você participar aqui ao vivo comigo no nosso perfil do Dentista Confiante, tá joia? Gente, antes de eu iniciar, queria ver com vocês, o som tá chegando aí direitinho? Consegue me pontuar se o som tá legal? Me falam aí, por favor. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Raquel, Gabi. Verifique para mim se o som tá legal, pra gente compartilhar, pra gente não perder nenhuma informação importante dessa live de hoje. E por que eu achei tão interessante esse tema, né? O objetivo do Dentista Confiante é levar um diagnóstico assertivo, segurança nos procedimentos, né? Já nos primeiros atendimentos, como você tem contato, né, com o método do Dentista Confiante, e através de casos clínicos. Então, esse aqui é a grande essência, né? É o que acontece mesmo no dia a dia do consultório, né? Na nosso mão na massa aqui, e que a gente compartilha aplicando aí o método do Dentista Confiante, o método do Dentista Confiante, né, com o raciocínio clínico, com o acolhimento, tá bom? E esses casos clínicos que a gente vai apresentar aqui hoje, pessoal, ajuda muito, exemplifica muito, e é uma situação que foge um pouquinho da nossa caixinha, né? Porque identificar um comprometimento endodôntico num dente que tem uma cárie, né, uma cárie avançada, uma cárie com muita perda óssea, ou às vezes você já vê ali que o canal está exposto, ou que já é um caso de necrose pulpar, ou pólipo pulpar, como a gente já viu aqui também. Mas identificar uma situação onde tem a suspeita de um canal, mas não tem cárie aquele dente. Então a gente tem que fugir um pouquinho do que está no nosso dia a dia e precisamos ser assertivos. E para isso existe um método, existe um passo a passo que a gente precisa seguir a sequência, obedecer para a gente ficar ali tranquila, tanto para obter um diagnóstico assertivo, como sermos realistas, né, resolutivos no resultado, na realização do nosso procedimento, tá bom? Queria agradecer a presença de todos. Gabi, obrigada. Gabi me falando aqui que o som tá tranquilo, tá ótimo. Michele,
Raquel, tá joia, obrigada. Raquel, compartilha aí com a gente, né, nosso caso clínico de hoje. Gonti, Bárbara, Isa, tá? Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live de hoje. E eu acredito, gente, que esses casos clínicos que a gente vai oferecer aqui hoje, que a gente vai compartilhar, são casos clínicos que a rotina do nosso dia a dia acontece e às vezes passa despercebido. E eu sei que você deve estar aí nesse momento pensando assim, olha, eu tô com dificuldade porque não tô conseguindo associar o relato do meu paciente, os sintomas que eu estou vendo aqui nele, com uma certeza se há ou não comprometimento do canal, se eu preciso ou não acessar e qual que é o momento de eu fazer esse acesso. Às vezes eu tenho dúvida numa avaliação do raio-x, na ausência de fístula, então isso me preocupa porque a fístula é um indicador que há o comprometimento do canal. Então, bora lá iniciar aí o nosso primeiro caso clínico. Gente, a minha intenção de hoje é compartilhar com vocês, dentro dessa proposta, 3 casos clínicos onde há o comprometimento do canal, mas não há a presença de lesão cariosa, tá? Eu escolhi 3 que são os principais que acontecem aqui na nossa rotina clínica, no nosso dia a dia. Mas existem vários outros, mas uma live é muito pequena para a gente conseguir compartilhar todos esses outros casos clínicos. Mas sugiro que vocês continuem aqui no perfil do Dentista Confiante, que eu vou colocando outras lives abordando também esse caso clínico, tá bom? E antes de eu iniciar falando desse caso clínico aqui, olha que caso clínico interessante. É um caso clínico que a gente acolheu. Olha, um caso clínico onde a paciente clinicamente não parecia ter nada, mas no exame clínico, apesar de não ter cárie, apesar do dente dela estar com resinas aceitáveis, ou seja, fazendo vedamento, esteticamente cumprindo o papel da resina, né, reconstituindo aí a anatomia dental, apesar do dente dela não estar escurecido, havia uma alteração nesse dente 21. E é para diagnósticos assim que eu tenho um convite muito especial para vocês. Queria fazer um convite para vocês nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho. Eu vou estar realizando aí a maratona do diagnóstico assertivo, tá, gente? É um evento 100% gratuito, 100% online, onde eu ensino vocês a obterem diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos através de apresentação de casos clínicos, tá? Então, se você curte essa live, se você curte o jeito, se combina com você o nosso jeito de passar casos clínicos, faça a sua inscrição na Maratona do Diagnóstico Assertivo. O link está disponível lá na bio do Dentista Confiante, tá joia? Aguardo vocês lá, são 3 dias com muito conteúdo, porque nas aulas eu consigo passar ainda mais detalhes sobre vários casos clínicos que te levam ao diagnóstico assertivo e segurança nos procedimentos, tá bom? Vai ser uma alegria muito grande ter vocês na nossa maratona. Então, acompanha a live aqui com a gente, depois vai até lá no perfil do Dentista Confiante aqui no nosso Instagram e faça a sua inscrição na maratona, tá joia? Vai ser muito bom ter vocês participando lá conosco, tá joia? Então vamos a esse primeiro caso clínico. Quero colocar um vídeo para vocês entenderem melhor. Gente, então esse vídeo, não sei se o som do vídeo vocês conseguem escutar, gente, com tranquilidade?
Bárbara, Isa, Gabi, Raquel. Vou falar um pouquinho sobre esse caso clínico, vou ver se até eu consigo ficar aqui mais nesse cantinho. Ó, esse é um caso clínico que a paciente chegou aqui do consultório para fazer uma avaliação de rotina. É uma paciente que está sempre aqui conosco e toda vez que a gente inicia, a gente faz o protocolo do dentista confiante, né? Então a gente faz o acolhimento, a gente faz a anamnese e no exame clínico, na anamnese, a paciente não relatou nenhum desconforto. Não, doutora Adriana, ó, não tô sentindo nada, tá tudo tranquilo, minhas próteses estão bem adaptadas, eu vim mesmo porque eu gosto de fazer essa manutenção de rotina. E aí, ao fazer a palpação na região gengival, a paciente relatou um desconforto quando eu fazia uma palpação no ápice da região do 21. E a palpação apical, gente, ela precisa fazer parte do seu exame clínico. Porque senão, situações como a gente vai vivenciar nesse caso clínico de hoje, vai passar despercebida no seu dia a dia clínico. Então, quando eu realizei a palpação, o paciente, aí eu sinto um desconforto. E aí eu fui aumentando os exames na região. Eu realizei uma percussão horizontal. Na percussão vertical, a paciente também relatava sensibilidade. Mas olha, no exame clínico, você olha essa situação da paciente, olha, aparentemente não tem nenhuma alteração. Então, está exatamente nesse modelo sugerido pela nossa colega dentista. É onde ela quer tentar fechar um diagnóstico, mas em dentes que de cara assim a gente não consegue perceber que tem uma alteração. Então, nesse caso clínico de hoje, eu queria pontuar com vocês a importância da gente fazer um exame clínico completo do nosso paciente. Não esquecermos e nem pularmos etapa. Por quê? Foi através do exame clínico da palpação que surgiu uma suspeita diagnóstica para esse caso clínico. Então, se vocês podem observar, e eu comento nesse vídeo também, que quando a gente avalia, olha a foto desse caso clínico, onde na palpação apical ela relatou desconforto na região apical do dente 11. Mas olha clinicamente esse dente 11. Ele não apresenta alteração de cor, ele não apresenta lesão cariosa. A paciente não tem relato de sensibilidade. Ela come, mastiga, ela faz de tudo normal. A única coisa que a paciente percebeu é que quando eu fiz uma palpação no ápice desse dente 11, ela sentiu um desconforto. E aí, quando eu questionei a paciente, olha Maria, você está sentindo esse desconforto? Eu falei, Adriana, eu achei que fosse uma afta, eu achei que fosse uma espinha quando aqui, alguma coisa no meu nariz. E aí, nós realizamos, continuando fazendo os exames, nós realizamos o quê? Um raio-x periapical. E aí, quando a gente faz um exame complementar, o que a gente observa? Que na região apical, exatamente onde eu estava fazendo a palpação ali na Maria, havia a presença radiográfica de uma área radiolúcida, mostrando a presença de uma lesão periapical nessa região. Então, há um comprometimento endodôntico desse dente. Há um comprometimento do canal, há uma lesão periapical. E esse dente precisa fazer tratamento de canal. A gente precisa submeter
desse dente ao tratamento endodôntico. Mesmo que na avaliação clínica o paciente não apresente nenhuma sensibilidade, nenhum desconforto, não há alteração de cor. Então, esse caso clínico exemplifica muito bem a sugestão da nossa colega dentista em relação ao diagnóstico. Ela quer mais informações. Olha, Adriana, estou com dúvida em fazer diagnóstico de tratamento de canal sem ser pela presença de cárie. Então, colega dentista, esse é um ótimo caso clínico para a gente exemplificar essa situação. Não havia lesão de cárie. O dente, sim, apresentava uma restauração classe 4 na região mesial, uma restauração já executada há muitos anos. Não apresentava alteração de cor, paciente sem nenhuma sensibilidade, veio para um exame de rotina. E aí, quando a gente faz, eu vou usar uma palavra, uma simples palpação apical, a gente descobre que tem uma alteração nessa região. E quando a gente faz uma lesão, quando a gente faz um raio-x periapical, a gente, como diz outro, né? Fecha aí o nosso diagnóstico, porque a gente certifica que tem uma lesão periapical aí nessa região. Bom, queria agradecer a presença de todos nessa nossa live, nossa live de diagnósticos assertivos aí. A Isa eu já cumprimentei, oi Tony, a Iracema, seja bem-vinda, doutora Camila, Ellen, Rita. Hoje nós estamos desenvolvendo esse caso clínico especial, esse caso clínico onde na visão clínica a paciente não apresentava nenhuma alteração. Vou colocar novamente o vídeo aí para vocês. Então, a gente realiza a palpação em todos os dentes, tá? Realiza a palpação aí nos dentes vizinhos, ó. Mas esse aí é o foco, ó. Quando faz a palpação. E esse, gente, é o modelo ideal de palpação apical, tá? Você colocar o seu indicador no ápice e fazer movimentos circulares. Ó, e aí, ó, eu peço, né? A colega dentista, né, que ela faça a palpação nele e faça também a palpação apical nos dentes vizinhos, né? Olha, gente, não tem fístula. Então, nesse caso clínico, qual que é o indicador que poderia ter uma endo? A palpação tem que fazer parte do nosso exame clínico aí, tá bom? Gente, alguma dúvida nesse primeiro caso clínico compartilhado aí? Um exemplo, Raquel, alguma dúvida? Camila? Conseguiram observar a importância de um exame clínico na sequência, um exame clínico completo? Alguém ficou com dúvida nesse caso clínico, no fechamento do nosso diagnóstico? Olha, o Tony tá falando aqui que não, que foi tranquilo. Gente, é um caso clínico que, seguindo o pedido da colega dentista, né? A sugestão dela da live foi: doutora Adriana, quando não tiver cárie, como que eu vou fazer um diagnóstico de que aquele dente precisa de tratamento de canal? Então, é muito importante que a gente realize um exame na sequência, que a gente tenha o passo a passo definido para a gente conseguir diagnósticos assertivos. E o perfil do Dentista Confiante ele foi criado para isso, tá, gente? Para ajudar vocês, dentistas recém-formados,
né? Você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, ou você, dentista, que já está aí na rotina, mas acredita que o método do dentista confiante pode contribuir com o seu dia a dia clínico através de casos clínicos apresentados. Esse é o nosso objetivo, é contribuir com o seu crescimento profissional, tá, gente? Eu tenho 31 anos de formada e peguei essa missão aí, adotei isso de compartilhar todos os conhecimentos, compartilhar principalmente as estratégias que eu utilizo para chegar a um diagnóstico assertivo, e vocês observaram que nesse caso clínico que eu compartilhei com vocês, a palpação apical foi fundamental para a gente chegar a um diagnóstico assertivo que esse dente apresenta uma lesão periapical e precisa ser controlada, esse dente precisa ter a endo tratada aí, tá joia? Gente, alguma dúvida? Tony já falou que não, podemos seguir aí? E nesse caso clínico, gente, ó, eu vou dar uma... Nossa senhora! Nesse caso clínico, eu vou dar uma pitadinha de complicação para vocês. Porque, como eu falei, é uma vivência clínica. É o que eu recebo aqui no meu consultório, é o que acontece aqui e é o que pode acontecer no consultório de vocês também. Por quê? Essa paciente, ela não sente dor, não tá com nenhum desconforto, ela alimenta normal, ela morde normal, o dente dela não tá com a cor alterada, ela não apresenta nenhuma fístula para ela falar assim, o meu dente tá inflamado. Então pode ocorrer situações em que você passa para o seu paciente a necessidade, a importância de fazer o tratamento de canal, mas o paciente, não está doendo, eu vou aguardar, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou só fazer a minha limpeza, vou fazer só o que é prioridade. E o paciente não enxerga a importância e a necessidade de fazer o tratamento de canal daquele dente naquele momento, antes que essa lesão aumente, antes que ela comece a sentir dor, antes que ela passe por um caso clínico que é comum de acontecer, que chama o abscesso de Fênix, né? Quem já ouviu falar aí, gente, do abscesso Fênix? Me conta aí. Oi, Maria, tá joia? Ellen, Camila, Tony, Gabi, me conta aí, Raquel. Quem sabe o que é abscesso Fênix? Quem já viu na faculdade ou quem já estudou e já conhece... Gente, até esqueci de colocar aqui, ó, o tema aqui, fixar o tema aí da nossa live de hoje, né? Diagnóstico de endo sem ter cárie. Alguém lembra, gente? Quem aí já passou por uma situação? Deixa eu colocar aqui, brasileirado mesmo. Quem já vivenciou uma situação onde o paciente apresenta uma lesão crônica que de repente começa a doer? Exatamente isso, aí a Iracema já colocou aqui pra gente, né? Uma lesão crônica que agudiza, é exatamente, né? O poder fênix, né? Que ressurge aí. Gente, isso é muito comum, tá? De acontecer, lesões crônicas antigas, e de repente aquilo que estava paradinho, que a paciente falou que eu não vou fazer agora, eu não estou sentindo, de repente, por algum motivo, queda na imunidade,
trauma no dente, choque térmico, uma mordida num alimento mais duro, né? Deu um contratempo ali. Essa lesão que estava crônica, ela torna-se aguda. O paciente começa a sentir uma dor latente associada a um edema, um inchaço e a formação de um abscesso. Então, é chamado dentro da odonto de abscesso fênix, porque ele surge a partir de uma lesão crônica que estava ali paradinha e de repente ela começa a doer e torna-se aguda, tá? Outra situação muito comum de abscesso fênix, gente, é quando tava aquela lesão paradinha ali, o paciente não sentia nada, e aí a gente vai, faz o acesso do canal, abre o dente para iniciar, ou o especialista faz até a endo, e por estímulo ali pode ocorrer a agudização e ali surgiu o abscesso pós ou durante o tratamento de canal, tá bom? Mas é muito importante que a gente conheça, e é mais importante que quando o seu paciente falar que não, que vai deixar para depois, porque ele não está sentindo, porque o dente nem tem aquela bolinha inflamada, conte para ele, mostre para ele, converse com o seu paciente, oriente que há uma presença de um processo infeccioso que precisa ser cuidado antes que ele cause dor, antes que ele infeccione e aumenta mais, antes que ele caia na corrente sanguínea, antes que esse abscesso, antes que essa lesão periapical, ela cresça e comprometa as estruturas ósseas ali da região. Então, a gente precisa mostrar para o paciente que é importante ele fazer o tratamento de canal desse dente, mesmo que ele não esteja sentindo dor, mesmo que o dente não tenha escurecido, mesmo que ele bate assim e não sente nada, ele só sente quando ele passa o dedinho assim, tá bom? Então, é muito importante a gente orientar os nossos pacientes em relação a essa lesão periapical aí que tá ali na região e o paciente às vezes não quer fazer o tratamento, tá joia? Então esse é o primeiro caso clínico que nós compartilhamos aqui hoje, numa situação onde que o paciente não apresenta dor, o paciente não tem sensibilidade, o dente não tá escurecido, mas ao exame de palpação, né, um exame clínico aí fundamental no nosso exame clínico, o paciente sentiu uma dor, um desconforto, uma sensibilidade na região apical do dente 21 e ao gente realizar o exame complementar, o raio-x periapical, a gente observou aí a presença de uma lesão periapical aí, fechando então o nosso diagnóstico, fechando aí o comprometimento do canal e o primeiro caso clínico sugerido aí pela colega dentista, como fazer um diagnóstico de endo sem ter cárie no dente. Esse é um exemplo, uma lesão periapical aí desse dente 21. Gente, tranquilo, tô falando muito rápido, me conta aí, tá fazendo sentido? Estou conseguindo passar para vocês essa orientação do que poderia ser feito? Me conta aí. Eduardo, seja bem-vindo. Ei, Camila. Ei, Michele. Ei, Jordana. Ei, Jordana, seja muito bem-vinda à live aqui do Dentista Confiante. Hein, Jordana? Jordana, eu fico muito feliz quando você entra na live. Ó, gente, a Jordana é conterrânea aqui da minha cidade também. A Jordana já esteve aqui no consultório fazendo estágios, então eu fico muito feliz, tá, Jordana? Uma alegria muito grande ter você aqui na live. Obrigada. Gente, alguma dúvida sobre esse caso clínico? Tranquilo? Nós vamos falar aqui de um outro caso clínico. Então a Raquel tá falando aqui que tá tudo muito bem esclarecido desse primeiro caso clínico. Agora nós vamos falar de um segundo caso clínico que eu pontuei aqui para vocês, que também é a mesma situação, hein? O dente não tem cárie,
mas é endo. Então nós vamos colocar um caso clínico aqui, ó, que eu quero que vocês ainda tenham mais atenção em pontuar isso. Olha só, existem situações, pacientes que fazem apertamento, seja por bruxismo, né, o apertamento cêntrico ou excêntrico, que ele range muito os dentes, ou pacientes que apresentam contato prematuro nos dentes, né? O paciente vai mastigar, a oclusão não está perfeita, ou o paciente que fez uma restauração no dente, o dente ficou alto, e aí aquele dente é o primeiro que toca, o paciente começa a sentir um desconforto, mas vai passar, vai ficar tudo bem. Mas principalmente em pacientes que têm o apertamento dos dentes, que apresentam bruxismo, ele tem grandes chances de desenvolver lesões periapicais, alterações do ligamento periodontal por conta desse apertamento, por conta desse excesso oclusal, tá? Então é muito importante, esse é um outro caso, respondendo a pergunta da colega dentista aí, né, de necessidade, diagnóstico, de tratamento de canal e que não é por cárie. Então, o segundo caso clínico que nós vamos compartilhar aqui, gente, é de trauma oclusal. Eu queria compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver qual que vai ser o ideal. Espere um pouquinho, gente, desse segundo caso clínico aqui. Ó, esse caso clínico, gente, é de uma paciente que chegou com muita sensibilidade na região do dente 45. Na verdade, ela não sabia definir nem qual dente. Deixa eu ver se eu consigo ficar mais pertinho aqui de vocês, gente. Na verdade, ela não conseguia definir nem qual o dente que estava doendo. Ela só relatou assim: doutora Adriana, eu sinto uma dor, e a dor ela vai subindo aqui. Às vezes eu tenho até a sensação de dormência nessa região, mas a dor sobe, tá assim, insuportável. E ela aumenta ainda mais quando eu vou alimentar, ou quando eu só bato no dente, ou quando eu aperto. Então assim, tá me dando muita dor. Às vezes eu tenho a sensação que estou até com dormência nessa região. Então, esses casos clínicos, gente, onde o paciente, principalmente, ele não consegue determinar para você: olha, doutora, é esse dente que está doendo, ó, tá latejando, é esse dente. Esses casos, o nosso exame clínico tem que ser mais detalhado ainda. Ele precisa passar por esse passo a passo para a gente ficar tranquila no diagnóstico. Então aqui, ó, quando a gente realizou, então, fizemos a anamnese, entendemos o que o paciente estava sentindo. Na hora de realizar o exame clínico, quando eu cheguei para avaliar o dente 45, o dente apresentava uma mobilidade G2, ou seja, já tinha rompimento das fibras do ligamento. O paciente já apresentava muita sensibilidade. O paciente já não estava conseguindo mastigar. E quando eu fazia a percussão, principalmente uma percussão horizontal, o paciente sentia mais desconforto ainda. E aí, seguindo a rotina, entramos em exames complementares, tá? Aqui eu já trouxe o raio-x panorâmico, mas a gente fez um raio-x periapical. E aí a gente observou, como vocês podem colocar aí, ó, esse espessamento do ligamento periodontal. E aí, completou o dado do exame clínico de quando eu fiz o check-up de como que estava a oclusão, havia contato prematuro nessa região do 45. Então, numa linha de raciocínio clínico, eu já tinha observado
que o meu paciente estava com dor, sensibilidade. A sensibilidade aumentava com a mastigação ou com o toque no dente. Quando eu fazia a percussão, a dor também ficava maior. E quando eu fazia o teste de mobilidade, eu observava que ele apresentava uma mobilidade G2. Dei continuidade aos meus exames e o exame radiográfico me apresentou uma alteração no ligamento periodontal, um espaçamento no ligamento periodontal que justificava a mobilidade que eu havia observado no meu exame clínico. E quando eu estabilizava esse dente e pedia a paciente para fechar, a dor diminuía. Mas só que mesmo o paciente sentindo, quando eu realizei o teste de vitalidade, de sensibilidade, o meu teste deu negativo para sensibilidade. Então, esse é mais um caso onde o dente não apresenta lesão cariosa, mas eu precisei fazer o tratamento de canal dele, porque eu fechei meu diagnóstico que por trauma oclusal ele havia um comprometimento pulpar. A polpa pagou o preço do apertamento, do bruxismo que esse paciente apresenta. Então, a gente realizou o tratamento de canal desse dente 45. Então, essa é a segunda situação, o nosso segundo caso clínico, onde o paciente não apresenta lesão cariosa, mas a indicação foi tratamento de canal. Porque quando a gente aplica os exames necessários, quando a gente acolhe esse paciente, faz a escuta do que precisa ser escutado, gente, faz perguntas estratégicas, a gente consegue montar o nosso raciocínio clínico e direcionar para um diagnóstico assertivo. O problema está quando a gente não faz as perguntas estratégicas, a gente não segue esse passo a passo. E aí, quando a gente quebra, avalia aleatório, a gente não consegue direcionar. É como se a gente não seguisse um GPS, não seguisse um mapa que a gente precisa seguir. Então, assim, para obter raciocínio clínico, é muito importante que a gente siga as regrinhas do jogo, que a gente precisa ter em mãos um método para a gente ver. E eu sei, gente, que é muita informação, né? São muitos dados para serem avaliados, então e os conhecimentos estão aí com vocês, eu tenho certeza que estão, só precisa serem organizados, tá bom? Todos entenderam por que esse caso clínico evoluiu para um tratamento de canal? Um diagnóstico assertivo? Esse dente 45 precisa ser feito o tratamento de canal deles? Me conta aí. Ei, Lilian, seja muito... Ai, Lilian, sua especialidade, endo. Nós estamos conversando aqui, Lilian, sobre a necessidade de um tratamento de canal em pacientes que não apresentam lesão cariosa. Gente, a Lilian é uma especialista aqui da minha cidade, tá? De muito sucesso, de muita competência. Lilian, seja muito bem-vinda à nossa live, é uma alegria te ter aqui, principalmente compartilhando aí com nossos colegas dentistas esse caso clínico de tratamento de canal. Bom, gente, e esse caso clínico, como a colega me pediu, né, gente, eu quero saber mais sobre o diagnóstico de tratamento de canal sem ser pela presença de cárie. E aí, Lilian, agora eu acabei de compartilhar com eles esse caso clínico aqui, que você, na sua clínica diária, a sua vivência de especialista aí, deve acolher com muita frequência, né, o paciente
Paciente que faz apertamento, faz bruxismo, já usa placa, tá, gente? Mas está ainda em tratamento e apresentando aí esse dente 45, esse espessamento do ligamento periodontal, muita sensibilidade, evoluindo aí para necessidade de um tratamento de canal. Oi, Lilian, para você também. Seja bem-vinda, tá bom? Ô, gente, aí nesse mesmo raio-x, olha como é importante a gente orientar os nossos pacientes. Olha, você apresenta apertamento, você precisa fazer o tratamento do seu bruxismo, né? Precisa procurar, né? O especialista vai te orientar. Por quê? Vocês podem observar que o dente 44 dela já tem um tratamento de canal. Nessa etapa agora, o que aliviou a dor dela foi a realização de um tratamento de canal na região aí do 45. Se vocês observarem aí, o dente 47, olha, não apresenta nesse momento nenhuma alteração apical. Então, o periápice do 47 parece tudo normal. Mas só que o paciente já apresenta esse trauma. É muito importante a gente orientar que o paciente precisa fazer o tratamento do bruxismo. Por quê? Senão, essas lesões podem acontecer em outros dentes. Aliviei aquele, o trauma oclusal, o bruxismo pode achar um outro ponto. E foi exatamente o que aconteceu com essa nossa paciente. Então, tempos depois, a paciente retornou. Deixa eu ver se o raio-x vai pegar. E olha, gente, o que vocês conseguem observar no ápice desse dente 47? Lesão periapical. Ausência de cárie, dente rígido, tá? Então, outro caso clínico, olha, o dente rígido apresentando uma lesão periapical por trauma oclusal, tá? Então, mais um caso clínico confirmando, ó, ali a gente pode ver o raio-x, a endo do dente 45, né, que é o caso anterior que a gente colocou, mas agora a paciente, novamente, dor nessa região, dor de ouvido, latência, e aí, raio-x, esse dente, mobilidade, não chegou a ser mobilidade G2, agora a paciente já estava mais experiente. Vocês observam também que ela não tem tanto espessamento do ligamento periodontal, mas o ápice já envolvido aí, tá? Então, novamente, a paciente precisou ser submetida a um tratamento de canal por conta de trauma oclusal. Tá? Então, essa é uma segunda situação. Quem de vocês já pegaram aí situação de tratamento de canal, né? A necessidade de tratamento de canal por trauma oclusal? Ei, Aline, seja bem-vindo. Ei, Davi, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Cássia. Lilian, sua rotina aí, né? Conta aí pra gente. Jasmine, seja bem-vinda. Doutora Rafaela. Oi, Rafaela, tudo bem? Adei Cordeiro. Ei, Luana, saudade de você, hein? É uma outra situação. Raquel, tranquila aí? Tudo entendido? Camila. Ei, Eduardo, seja bem-vindo. Gente, hoje aqui a gente já conversou de duas situações, então, dois casos clínicos diferentes, onde não apresentava lesão de cárie, mas no diagnóstico, no fechamento do diagnóstico, a necessidade de tratamento de canal. Então, nós falamos a primeira situação, onde o paciente apresentava uma lesão periapical crônica ali, né? Clinicamente sem nenhum relato relevante, mas a palpação justificou um raio-x periapical que levou ao diagnóstico de lesão periapical. E agora esse segundo caso clínico, gente, paciente com muito desconforto, muita dor,
Esse sim, estava sentindo, mas não havia lesão cariosa nos dentes. E o comprometimento do paciente era por trauma oclusal, tá? Quem aí já acolheu um caso clínico de trauma oclusal levando a necessidade de tratamento de canal? Isso, a Lilian tá aqui, gente, ó, dando aí, obrigada, Lilian, termos técnicos certeiros aí, né? Necrose asséptica, né? A necessidade aí do tratamento de canal. Obrigada, Lilian. A Raquel tá falando aí, gente, que tá tudo tranquilo, esclarecedor. Então, Raquel, ó, já temos duas aí opções com a sequência aí do nosso diagnóstico, tá bom? Gente, e eu queria aproveitar aqui a oportunidade de vocês aqui na nossa live e fazer um convite especial para a Maratona do Diagnóstico Assertivo, tá? O evento do Dentista Confiante, são 3 aulas, tá? Um evento 100% gratuito, tá, gente? 100% online, onde através dessas aulas eu ensino vocês a obterem diagnósticos assertivos, segurança nos procedimentos, através de casos clínicos como esses que a gente está conversando aqui hoje, tá bom? Então, se você está em busca aí de assertividades aí, né, de resolutividade no seu tratamento, vou deixar lá na bio, né, tem um link na nossa bio, na bio do Dentista Confiante, para vocês poderem participar aí da Maratona do Diagnóstico Assertivo nesses próximos dias 7, 9 e 11 de julho, tá? Aguardo vocês lá, que é a oportunidade da gente conversar ainda mais e vocês conhecerem ainda mais como que é esse método do Dentista Confiante que leva você a diagnósticos assertivos, tá joia? Gente, bora lá? Olha, Tony, obrigado. Tony já copiou e já deixou aí, ó. Tá, gente, ó, no chat aí, o link aí para vocês copiarem aí, clicarem para fazer aí a inscrição na nossa maratona do diagnóstico assertivo. Tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Lá a gente aprofunda mais um pouquinho nessa nossa metodologia. Vai ser uma alegria receber vocês. Bora lá pro nosso terceiro caso clínico? Vamos colocar aqui o nosso terceiro caso clínico. Gente, esse terceiro caso clínico, deixa eu só conversar um pouquinho para vocês, né? Infelizmente eu não vou conseguir abordar numa live só todas as situações, né, que não cáries, vamos colocar, né? Todas as situações que é endo, mas não tem cárie, porque são muitas, tá? Acredito eu que eu vou colocar todas lá nos nossos casos clínicos dessa maratona que a gente vai realizar, tá? Mas hoje a gente já falou de 2 deles, né? Nós já falamos de lesão periapical, a necrose asséptica aí, né? Falamos como segundo caso clínico, trauma oclusal. E agora a gente vai falar da pulpite, a pulpite irreversível, que também necessita de tratamento de canal e que muitas vezes não pode estar aparente, né? Não tem cárie nesse dente. Mas existe também as situações, lesões endopério, né? Comprometimento periodontal, levando à necessidade de um tratamento de canal, né? Devido a essa complicação. Nós temos situações também que é muito comum de eu acolher aqui no consultório. O paciente apresenta uma abfração, né? Então, uma perda de estrutura grande ali na região cervical, inclusive na região ali, comprometendo também o canal, levando a necessidade de tratamento de canal e várias outras situações, tá? Mas uma situação que é a pulpite irreversível, que a gente vai falar agora, gente, é um caso clínico onde o paciente está com muita dor, tá? A pulpite, ela é latente, a pulpite irreversível, ela sente o paciente, o relato principal dele é dor. E esses casos, queria fazer um pedido especial para vocês. Vai ter situações em que você não vai ver nada no dente. E quando eu falo nada, gente, é nada mesmo. Vocês vão ver que o dente às vezes é rígido, o dente não tem nenhuma restauração.
vocês vão ver que vocês fazem, né? O paciente já está com muita dor, então qualquer palpação, exame que vocês vão fazer, o paciente vai relatar desconforto. Aliás, ele não gosta nem que você ponha a mão de tanto que ele está sentindo. Mas você vai fazer um raio-x periapical e, por incrível que pareça, não vai ter lesão periapical, não vai ter espessamento do ligamento periodontal, só que o seu paciente ele está sentindo muita dor e ele consegue pontuar exatamente qual é o dente que está doendo, tá? Então, a pulpite reversível, você precisa ser muito estratégico, muito criterioso para você fazer um diagnóstico, mas principalmente você ser resolutivo. Você precisa aliviar a dor do paciente. Porque se ele está sentindo, gente, uma dor latente, espontânea, o coração pulsando ali, não pense em pulpite reversível. Você não é. Não tem medicamento que alivie a dor desse paciente. Você precisa abrir o dente, tá? Então, a pulpite reversível, ela tem as suas características próprias, que são essas que eu falei: dor espontânea, tá? Dor latente, coração batendo, o dente, o paciente consegue definir exatamente qual é o dente que é, tá? Então você pressiona, o paciente sente. Teste de anestesia, anestesia ali bem no ápice, o paciente já sente aquele alívio imediato. Gente, é muito importante nesses pacientes, nesses casos clínicos de urgência de pulpite reversível, você ser resolutivo, você aliviar a dor do seu paciente já nessa consulta, por favor. Só quem já colheu ou só quem já viveu uma pulpite sabe o quão dolorosa ela é e qual que é a importância de fazer esse tratamento, tá bom? E a pulpite, seguindo aí o raciocínio clínico, né, que a nossa colega pediu: Adriana, eu quero diagnósticos onde é endo, mas não tem cárie. E a pulpite, ela pode surgir por várias situações, tá? Um trauma oclusal é um deles. O paciente bate naquele momento, ela não sentiu nada, mas depois ela vem latejando aí, surgindo. Então, trauma oclusal é uma das situações, ou trauma dental é uma das situações de pulpite, tá bom? Uma outra situação que pode levar o dente a uma pulpite, que a princípio pode ser reversível, mas depois pode ser irreversível, né? Que é o caso de um clareamento dental, tá, gente? Infelizmente, eu já colhi situações do paciente que iniciou um tratamento de canal, um clareamento de consultório, mas depois achou que poderia conduzir um tratamento de clareamento sozinho em casa. Por algum motivo ele teve acesso aos produtos de clareamento, exagerou na dose e 2 dentes superiores precisaram passar por uma endo porque desenvolveram aí uma pulpite irreversível, tá? Então a gente sabe que agentes químicos também pode levar. Então é uma orientação que eu passo para os pacientes, que o clareamento precisa ser supervisionado por nós dentistas, porque já colhi várias situações de pulpite irreversível causada por clareamento, onde o paciente realizou o clareamento sem acompanhamento profissional, realizou o clareamento por conta própria, tá? Então, o clareamento também mal supervisionado ou realizado pelo paciente em casa sozinho também pode levar a uma pulpite irreversível, tá bom? A Cássia está complementando aqui, gente, que pode ser por lesão endopério. Sim, Cássia, é excelente. Uma das causas, lesões endopério, às vezes o dente é rígido, né? Gente, eu falo que a doença periodontal, né, é uma das minhas especialidades. A doença periodontal é a doença mais cruel. Por quê? Porque ela destrói as estruturas que sustentam o nosso dente, que sustentam os dentes dos nossos pacientes. E ela cresce de forma lenta, e às vezes o paciente só vai perceber ou só vai procurar a ajuda nossa, dos profissionais, quando ele apresenta um abscesso periodontal, por exemplo.
ou apresenta, como a nossa colega Cássia acabou de falar ali, uma lesão endopério. Então, a doença periodontal ela é muito cruel e é assim, tá, Cássia? Um diagnóstico de endo sem ter cárie, a lesão endopério, tá? Gente, e ainda voltando aqui sobre a pulpite, todo mundo entendeu por que uma pulpite irreversível pode ser causada pelo tratamento de canal, gente, mal acompanhado, mal supervisionado, ou o paciente realizando por conta própria? Existem pacientes, gente, que já apresentam, igual eu falei, olha, apresenta um desgaste na região, uma abfração profunda, e eles fazem um clareamento sem supervisão. Ali, ó, já não tem esmalte, a dentina está profunda, próxima ao canal, o paciente vem com um agente químico, né, agressivo para aquilo que está tudo exposto, sem proteção do esmalte, e aí ele queria o benefício do clareamento e ganhou prejuízo aí da necessidade de fazer um tratamento de canal, tá joia? E aí, compartilhando aí outras situações, né? Então, a gente falou aí, né, do clareamento dental, né, o uso, né, indevido, o uso sem orientação do tratamento de canal. Uma outra situação também, gente, que pode levar a uma pulpite irreversível, né? A gente sabe que é muito delicado o preparo, né? Eu faço preparo de lentes de contatos, de facetas. Então, já acolhi também situações de pacientes que foram submetidos a um tratamento, ou preparo total de coroa, ou lente de contatos, ou facetas, né? Que pela profundidade do preparo, depois desenvolveram uma pulpite irreversível. Muita dor da gente precisar aí fazer a trepanação, tá? Pode ser pelo preparo, pode ser pelo agente químico, né, dos adesivos que colam, enfim, a gente pode ter situações de uma pulpite irreversível, né, por conta de preparos cavitários, preparos para lente de contatos, para facetas, numa profundidade maior. Não é o que a gente deseja, mas podemos ter esse modelo, essa situação de uma pulpite irreversível também causada por um preparo cavitário aí, tá joia? Então, a pulpite irreversível, gente, é uma outra situação onde a gente precisa fazer o tratamento de canal sem ter lesão cariosa. Gente, alguma dúvida aí sobre os 3 casos clínicos agora e a pulpite fechando aí? Nós já estamos com 1 hora de live. Muito obrigada a presença de vocês. Gosto muito. Vou encerrando aqui a nossa live, fazer um resumo de tudo que aconteceu. Eu sempre gosto no finalzinho da live fazer um resumo de tudo que aconteceu para a gente gravar um pouquinho mais esse conteúdo. Mas antes de eu iniciar o resumo, eu só queria confirmar com vocês, né, o meu convite aqui para a Maratona do Diagnóstico Assertivo, né? O nosso evento do Dentista Confiante, 100% gratuito, 100% online, que vai acontecer agora no início de julho, dia 7, 9 e 11 de julho, tá? Quem deseja participar, né? Quem gosta de conteúdos, de fazer diagnósticos assertivos, ter segurança nos procedimentos através de resolução de casos clínicos, participe conosco da nossa maratona. O link tá lá na nossa bio, tá bom? Será uma alegria ter vocês lá na nossa maratona, tá joia? Gente, então, fazendo um resuminho breve aqui da nossa live de hoje, nós recebemos essa sugestão. A colega dentista sugeriu, né, diagnóstico para tratamento de canal sem ser pela presença de cárie. E nós temos aí, então,
Tony, obrigada. O Tony colocou aí, tá, gente? O nosso link aí, ó, para inscrição da Maratona do Diagnóstico Assertivo. Obrigada, Tony. Gente, então, a colega dentista encaminhou aí, né? Qual procedimento você está com dificuldade de diagnosticar e executar? E ela deu essa dica maravilhosa. Diagnóstico para tratamento de canal sem ser a presença de cárie. E hoje nós desenvolvemos aqui 3 casos clínicos. O nosso primeiro caso clínico foi sobre a presença de uma lesão periapical, né? O paciente sem sensibilidade, sem nenhum relato, sem desconforto, o dente não estava escurecido, mas com o exame da palpação apical, a gente observou uma alteração na região, realizamos o raio-x periapical e o diagnóstico foi certeiro, presença de lesão periapical no dente 21. Presença de lesão periapical no dente 11, fechando aí o diagnóstico, tá bom? O nosso segundo caso clínico foi sobre a presença de lesão no ligamento periodontal ou uma lesão periapical devido a trauma oclusal. O paciente apresentava o bruxismo, né? Então, levou aí a necessidade do tratamento de canal devido ao trauma oclusal, espessamento do ligamento periodontal, como a doutora Líria nos ajudou aí, a presença, né, da necrose asséptica aí. E o nosso terceiro caso clínico foi a pulpite irreversível, onde eu pontuei necessidade de acolhimento urgentíssimo. A característica da pulpite irreversível é muita dor relatada pelo paciente e é pontual. O paciente consegue te falar exatamente de onde está com dor, mesmo que esse paciente não tenha lesão cariosa, o dente pode estar rígido. A pulpite pode vir a partir de um trauma dental, a pulpite pode vir a partir de um clareamento ou um agente químico atuando, pode vir a partir de choque térmicos, tá bom? A pulpite pode vir também pós-preparo cavitário, seja para coroa, lente de contato, facetas, tá bom? Muito profundo, dando aí desconforto ao nosso paciente. Então, esses foram os 3 casos clínicos onde a gente desenvolveu o diagnóstico de endo sem ter cárie no dente, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui na nossa live. É sempre uma alegria compartilhar os conhecimentos aqui com vocês. Espero que os conteúdos do Dentista Confiante façam sentido para o seu dia a dia clínico. Se você gosta do nosso perfil, compartilha com um colega dentista que também está em busca aí de diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos, tá joia? Muito obrigada pela participação. O link da nossa maratona do diagnóstico assertivo tá lá na bio. Gostaria muito de vocês participativos. Vai ser um encontro muito legal. Vai ser 3 aulas onde vocês vão aprender aí o passo a passo da metodologia do Dentista Confiante, tá bom? Faça lá a sua inscrição. O link tá na bio. Cássia, obrigada por tudo, tá, gente? Ficam com Deus e vejo vocês na nossa próxima live. Tchau!